Amém. Deus seja louvado. Graça e paz a você que está participando do culto conosco, seja ao vivo, seja ouvindo o culto gravado. Eu fico muito feliz que você esteja aqui, que você tenha separado esse tempo para cultuar a Deus, para ouvir e aprender da palavra dele. Eu queria então, como a gente sempre faz, começar com uma oração. Pai, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Nós queremos prestar o nosso louvor, a nossa adoração a ti, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, que tudo que nós temos vem de ti. Nós queremos reconhecer que nós pertencemos a ti, que nós dependemos de ti. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor use tudo que for dito aqui para falar com cada um, que o Senhor me ajude, que o teu Espírito Santo me use para que eu possa transmitir a tua mensagem com clareza e para que cada um possa compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós, porque é a tua voz que nós queremos ouvir e é de ti que nós queremos aprender, Pai. Eu te louvo, mais uma vez te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se você tem participado conosco dos últimos cultos, você sabe que nós temos falado sobre a pessoa de Jesus, mais do que sobre os milagres, sobre o que ele fez, sobre as obras, curas, libertação, ressurreição de mortos. Nós temos falado sobre como Jesus se apresenta, quem ele é, como ele se define, quais as características que ele destaca, que ele ressalta para as pessoas, tanto para as multidões quanto para os seus discípulos. E nós temos visto na palavra, na Bíblia, que o Senhor se apresenta como nosso mestre, nosso professor, e que nós devemos sempre estar dispostos a aprender dele, e mesmo quando as lições são difíceis, são duras, a gente deve se lembrar que ele nos ama, que ele quer o nosso bem, e que ele quer que ao final nós sejamos aprovados. Então, quando as provas são difíceis, é para que a gente possa se capacitar, se fortalecer, crescer, amadurecer, e para que nós sejamos aprovados no final, né? Nós vimos também que o Senhor Jesus se apresentou e se apresenta para nós como o pão da vida, a nossa fonte de satisfação, nosso sustento, aquele que nós devemos buscar sempre, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, que pode satisfazer as nossas necessidades. E a semana passada, a Ellen falou para nós sobre o arrependimento, a importância do arrependimento, da gente reconhecer, confessar e renunciar os nossos pecados diante de Deus e não ficar remoendo isso, guardando isso para nós e nos enganando, né? E hoje eu queria falar sobre outras características que o Senhor vai falar de si mesmo para nós, como que ele se apresenta, né? E por que nós estamos enfatizando tanto isso, né? Quem Jesus é? Porque tudo que ele fez e tudo que ele faz, e tudo que ele fará é um reflexo, um resultado, uma consequência de quem ele é. E é esse o desejo do Senhor para nós, né? Que nós sejamos transformados de dentro para fora e a partir dessa transformação, dessa mudança de vida operada pelo próprio Deus em nós, que a gente possa ter atitudes, atos diferentes. Que o natural para nós seja fazer aquilo que agrada a Deus, que não tenha que ser um esforço, né? E o versículo sobre o qual eu queria refletir com vocês hoje tá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, é o versículo 29, bem conhecido. É Jesus falando ali para as pessoas, né? E ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E eu queria que a gente começasse a pensar nessas duas palavras, manso e humilde, nessas duas características ou nesses atributos que Jesus usa para descrever a si mesmo. E é muito curioso, porque se a gente for bem honesto e bem sincero, e a gente pensar em quem Jesus é, que ele é o Senhor, é Deus, é o nosso Salvador, o nosso Rei, e a gente pensar nessas duas palavras, nessas duas características, manso e humilde, a princípio não é muito impressionante, na verdade. Essas características, manso, humilde, elas não transmitem para nós uma segurança, força, poder, autoridade, que é aquilo que a gente espera de um rei, de um salvador, do próprio Deus Criador, né? E se a gente for imaginar, então, essas palavras, essas características sendo ditas ou sendo usadas para descrever uma outra pessoa qualquer, o que a gente pensaria, né? Ah, então a pessoa é mansa. Talvez a gente pensasse
viessem à nossa mente, né, algumas palavras, algumas características de uma pessoa indefesa, de uma pessoa fraca, indecisa, talvez até covarde, e a gente sabe que o Senhor Jesus não é nada disso, né? Então, o que quer dizer essa expressão que o Senhor é manso, de coração? E é importante a gente lembrar também, né, que quando a Bíblia fala de coração, não está falando só dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né, como a gente costuma pensar, se a gente costuma dizer assim, né, que o coração é o que guia as nossas emoções e a nossa mente é a parte racional, né, mas na Bíblia, quando aparece essa expressão, né, do coração, se refere a todo o nosso ser interior, né, o centro de quem nós somos. Então, é a nossa mente, são os nossos sentimentos, as nossas afeições, emoções e a nossa vontade, os nossos desejos, né, aquilo que nos move. Então, tudo isso faz parte do coração, é o nosso ser interior, é tudo aquilo que nós somos. E quando nós falamos, então, da mansidão do Senhor Jesus, é essa disposição de nos acolher, de nos compreender, de nos tratar com paciência, amabilidade, gentileza. E quem somos nós, né? Quem são essas pessoas que o Senhor Jesus trata assim? Porque às vezes é muito fácil a gente tratar bem, a gente ser educado, a gente ser amável, com aquelas pessoas de quem nós gostamos, que têm um temperamento mais dócil, que pensam como nós, né? Mas o Senhor Jesus, ele era assim, todas as pessoas, conosco, com seres humanos, pecadores, falhos, incoerentes, instáveis, né? Quantas vezes nós falamos uma coisa e fazemos outras, nós dizemos que amamos a Deus, mas nossas atitudes demonstram justamente o contrário. Nós simplesmente acordamos de mau humor e um dia estamos de um jeito, outro dia nós mudamos de ideia, tomamos outra decisão, agimos de outra forma, sem muitas vezes ter um motivo. E a palavra vai dizer que todo ser humano, todas as pessoas, desde o primeiro ser humano criado, que foi Adão, até o último ser humano que nasceu hoje e os que vão nascer, todos pecaram. E a gente pode ver que é uma realidade, infelizmente, na nossa vida também. E a gente, infelizmente, transgride a lei de Deus, a gente faz aquilo que é errado, que não agrada a Deus, todos os dias, de várias formas, mesmo a gente sabendo que algo é errado, que algo desagrada a Deus, que nos prejudica, que prejudica outras pessoas, a gente se esforça para evitar aqueles comportamentos, aquelas atitudes, mas volta e meia a gente cai nos mesmos erros, né? E diante disso, a atitude de Jesus com relação a nós poderia ser de alguém que está sempre irado, nos apontando o dedo, nos acusando dos nossos pecados, porque não seria nenhuma mentira, seria verdade, né? Mas Jesus nos trata com amor, com compaixão, com graça, com misericórdia. Ele está sempre disposto a nos acolher, a nos perdoar e a nos dar uma nova vida, a nos salvar de nós mesmos, a nos salvar da ira justa de Deus, por causa do nosso pecado, né, da nossa transgressão. E a maior prova, a maior demonstração de tudo isso é o sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz. É a morte que Ele morreu por nós, por causa do nosso pecado, sem ter nenhuma culpa. Éramos nós que merecíamos, cada um de nós, morrer pelos nossos próprios pecados. Mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, sofreu dores terríveis, dores físicas, sofreu a separação de Deus, a ira de Deus, o castigo do Pai, por causa do nosso pecado. Todos os pecados foram colocados sobre Ele, embora Ele não tenha nunca cometido nenhum pecado. E nós podemos ver a mansidão do Senhor Jesus nessa atitude, em ficar firme até o final, em cumprir a vontade do Pai, porque Ele poderia a qualquer momento ter pedido ao Pai que o livrasse, aos anjos que o socorressem, que o tirassem dessa situação. Não só lá na cruz, mas durante os anos que Ele viveu aqui na Terra, passou por muitas privações, por situações difíceis, por humilhações, desprezos, e Ele poderia ter pedido ao Pai que o livrasse de tudo isso, mas Ele permaneceu firme até o fim, por nossa causa, por amor a nós. E aí a gente vê a verdadeira mansidão, porque nós, muitas vezes, a gente permanece em determinadas situações difíceis, porque a gente não consegue estar fora do nosso alcance fazer alguma coisa para mudar aquilo, né? Então a gente acaba aceitando, se resignando, muitas vezes, mas se a gente pudesse, se a gente tivesse o poder, a capacidade, a gente teria outra atitude, a gente sairia daquela situação, né? Mesmo talvez sabendo que fosse da vontade de Deus, de repente, a gente abrir mão de algum direito nosso, de engolir algum sapo, né, como se diz, de ficar calado. E às vezes a gente se cala por medo, porque a gente não pode perder o emprego,
porque a gente depende de alguma pessoa, de alguma circunstância, para o nosso sustento, para o sustento da nossa família, para o nosso bem-estar. E por vários motivos a gente aceita e permanece em determinadas situações, né? E a gente não leva em conta, muitas vezes, a vontade de Deus, aquilo que é correto, que é justo, tanto em situações que a gente deveria sair delas, quanto em situações que a gente deveria realmente permanecer, né? Mas na pessoa de Jesus, a gente vê a verdadeira mansidão. E se a gente for pensar nos motivos pelos quais a gente se ira, a gente sente raiva, talvez hoje mesmo, né, você tenha perdido a sua paciência, assim como eu também, e muitas vezes não é por causa de um motivo justo, por causa de alguma injustiça, alguma maldade, pelo fato da gente ver, por exemplo, o nome de Deus ser blasfemado, zombado, porque por essas coisas a gente deve se irar mesmo, né? A gente não deve ficar impassível diante da maldade, diante da injustiça, diante da falta do temor de Deus. Mas os nossos motivos muitas vezes são muito menores, né? Muito menos importantes, são motivos egoístas. Eu me iro quando a minha vontade não é feita, quando as coisas não acontecem do meu jeito. Eu me iro porque eu quero ser a dona da razão, porque eu quero ter a última palavra. E a palavra vai dizer para nós, né? Lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então é por isso, né? Porque os nossos motivos muitas vezes não são justos, mas a ira de Deus é sempre justa. E mesmo assim, junto com a ira de Deus, a gente vê o amor de Deus, a graça, a misericórdia, né? E Jesus então nos convida, né? Nesse versículo, ele diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então ele nos convida a aprender dele, a imitá-lo, a agir como ele, a pensar como ele, sentir como ele. Isso significa então que nós devemos buscar em Deus a capacitação de Deus, a ajuda, o auxílio de Deus, para que nós possamos tratar o nosso próximo da mesma forma que o Senhor nos trata, com gentileza, com amabilidade, com disposição de perdoar, de acolher, de compreender, e também de apresentar esse Jesus para aqueles que ainda não conhecem, né? Apresentar esse Senhor e Salvador, que é ser humano como nós, mas também é Deus Todo-Poderoso e morreu por nós, teve essa demonstração tão grande de amor por nós e quer ter um relacionamento conosco, intimidade conosco hoje. E outro adjetivo, então, que Jesus vai usar para descrever a si mesmo é humilde. E essa palavra também pode nos levar a uma ideia errada. Porque quando a gente pensa uma pessoa que não é humilde, ao contrário de uma pessoa humilde é o quê? Uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. E o que é uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba? É aquela pessoa que se dá importância demais, né? Como a gente fala, ela se acha a última bolacha do pacote. É uma pessoa que acha que sempre sabe tudo, que tá sempre certa e que as coisas sempre é do jeito dela. E uma pessoa humilde, então, dentro dessa ideia, nessa perspectiva, seria uma pessoa que é o contrário de tudo isso, né? Uma pessoa que ela não se considera superior aos outros, que ela valoriza a opinião das outras pessoas, ela está disposta a reconhecer os seus erros, a ouvir, a aceitar outros pontos de vista, sugestões, críticas, enfim. Só que se nós pensarmos então no Senhor Jesus, ele realmente é superior a nós, de todas as formas. Porque ele é um ser humano, mas ele é Deus, ele é perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Ele é o ser humano mais importante que já existiu, ele tem todas as virtudes, todas as qualidades que a gente possa pensar, ele tem essas qualidades plenamente, completamente. E tudo que Jesus pudesse dizer sobre si mesmo, ou que outra pessoa possa dizer sobre ele, vai ser verdade, não vai ser uma presunção. E é justamente aí que está a grandiosidade da humildade, da verdadeira humildade que o Senhor Jesus mostra para nós, porque mesmo ele sendo tudo isso, ele se tornou um de nós. Mesmo ele sendo Deus eterno, Criador, Todo-Poderoso, ele se tornou um ser humano como nós, sujeito a sentir fome, a sentir sede, a sentir frio. Ele se colocou numa condição de servo, uma condição de privação de alimento, muitas vezes de roupa, de onde morar. Desde o seu nascimento, né? Ele se colocou nessa condição de vulnerabilidade, de não nascer numa família rica, de prestígio, e depois, ao longo da sua vida, ele caminhou, ficou perto, andou com pessoas também que não tinham prestígio nenhum, que não tinham nenhum reconhecimento diante da sociedade, pecadores e pecadoras como nós, né? E ele não se envergonhou dessas pessoas, mas sim esteve sempre disposto a perdoar e a amar essas pessoas, a tratá-las
com respeito, com dignidade. E da mesma forma, nós devemos aprender essa verdadeira humildade com Jesus, essa disposição, essa atitude. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a palavra vai nos lembrar, do que o Senhor Jesus fez por nós, de qual foi a atitude dele durante a vida e durante a morte, durante o sacrifício na cruz, e vai nos lembrar, e vai nos pedir, nos orientar, nos recomendar, para que a gente tenha essa mesma atitude, que a gente imite o Senhor Jesus nisso também, para que a gente não se apegue à riqueza, a poder, a um cargo, a uma pessoa influente que a gente conhece, ou a aprovação de pessoas que são importantes para nós, fama, reconhecimento, nada disso, mas que primeiro a gente tenha em mente o que Deus pensa de nós e a vontade de Deus para nós, que pode ser que seja assim, a gente sofrer humilhação, sofrer injustiça, não que a gente não possa, não deva pedir a Deus para sair de uma condição, de uma situação difícil, para que um direito nosso seja garantido. Se isso puder ser feito de forma justa, legítima, honesta, por meios lícitos, ou se Deus, de forma sobrenatural, nos conceder essa graça de nos livrar de um sofrimento, de nos livrar de uma situação de injustiça, amém, glória a Deus, nós devemos agradecer, nós devemos pedir, mas se não for o caso, a gente deve entender como sendo a vontade de Deus e agradecer, porque como a gente já viu numa outra oportunidade, essa é uma prova para nos fortalecer, para nos fazer crescer, amadurecer e para nos tornar mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus. E que o fato da gente lembrar que Ele também já passou por isso, que Ele é homem como nós e sabe, já sentiu na pele o nosso sofrimento, sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Ele sente a nossa dor, então que isso possa nos confortar, nos consolar e até nos alegrar de saber que Ele está conosco em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos tristes de sofrimento. E o meu desejo é que essa reflexão sobre quem é o nosso Senhor Jesus, que Ele é manso e humilde, que isso te traga alegria, que isso renove a tua esperança, porque isso quer dizer que o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber, para te acolher, para te perdoar. E a única coisa, o único requisito é que haja verdadeiro arrependimento. Se você falhou, se você pecou, se você fez algo que desagradou a Deus, ou se você está distante de Deus, se de repente aconteceu algo na sua vida, você não entende o porquê, você se revoltou com Deus, você, enfim, se afastou, se decepcionou, se você está sofrendo, se você está passando por um momento difícil, de perda, de luto, de enfermidade, de dificuldades financeiras, seja lá o que for, Jesus ele faz um convite para nós, um convite diário, que é para nós tomarmos o seu jugo. A gente leu ali no versículo, que nós lemos no começo. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo é uma peça pesada de madeira, que é colocada no pescoço ali dos animais, do boi, do cavalo, para prender o animal ali ao arado, à carroça, para manter ele ali na posição. E se a gente for parar para pensar, não deve ser nada agradável, para aquele animal ficar com aquela peça pesada, que ela justamente precisa ser colocada porque a tendência daquele animal é querer sair, é querer se libertar, daquele jugo. Mas o Senhor Jesus vai dizer, ali no versículo 30, que, ao contrário do que a gente pode pensar, o jugo dele é suave. Ele vai dizer, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, parece até uma contradição, quando a gente pensa no fardo, numa carga. Ele vai dizer que, na verdade, o jugo não é jugo e a carga não é carga. Porque o jugo é o que prende o animal ao trabalho e a carga é algo pesado. Mas o Senhor Jesus vai dizer que, ao contrário, Ele nos oferece para nós, é um descanso para nossas almas. Eu vi uma comparação que eu achei bem interessante, que o jugo e o fardo de Jesus são para nós como uma boia para uma pessoa que está se afogando, e não faz sentido nenhum ela se queixar, Nossa, eu já tô aqui me afogando e eu vou ter que carregar ainda essa boia, Porque é justamente essa boia que vai poder salvar a vida dela. E com Jesus é a mesma coisa, tudo aquilo
que ele nos impõe, ou tudo aquilo que a gente possa sofrer como consequência de sermos discípulos dele, na verdade é aquilo que vai nos trazer salvação, é aquilo que vai ser o melhor para nós, né? No final das contas, como a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus nos convida, então, a nós permanecermos unidos a Ele, submissos à sua autoridade, ao seu cuidado, à sua direção, às suas instruções, e Ele promete descanso para a nossa alma. E essa é uma palavra, uma promessa da palavra de Deus para todos que vierem até Jesus, todos que estiverem dispostos, que estiverem com o coração aberto e arrependidos dos seus pecados, reconhecendo a sua dependência de Deus, dispostos a aprender dele, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a viver do nosso próprio jeito, a repetir padrões de comportamento. A gente, às vezes, alguém fala alguma coisa para nós que a gente não gosta, a gente responde ali de forma ríspida, com ira, né? Sem nem pensar, muitas vezes é algo automático, algo impulsivo, é o nosso instinto, é o nosso natural, muitas vezes. Não é essa mansidão e essa humildade do nosso Senhor Jesus, e Ele quer e deseja para nós que isso se torne algo natural, que nós nos tornemos também mansos e humildes de coração, que essas características façam parte de quem a gente é. É ali mesmo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo anterior, o versículo 28, o Senhor Jesus vai dizer assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então que você possa aceitar esse convite de Jesus, você que está cansado, que a tua vida parece que é uma luta sem fim, e você talvez sente que tem tido muitas derrotas em diversas áreas aí da sua vida, seja espiritual, seja profissional, enfim. E se você está sobrecarregado, está sofrendo, está se sentindo angustiado, triste, oprimido, sem rumo, e mesmo se você está vivendo um momento de paz, de alegria, de tranquilidade, de calmaria, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por momentos difíceis, ou mesmo que a gente não esteja passando, mas familiares, amigos, pessoas queridas, pessoas próximas estão passando por lutas, por dificuldades, e elas precisam do nosso apoio, da nossa intercessão, da nossa oração, que a gente apresente o amor de Jesus a elas, né? E a gente só encontra a verdadeira alegria, a satisfação plena, motivação, propósito, na presença, na companhia e tendo um relacionamento com o Senhor Jesus. E se você não tem esse relacionamento com Jesus, se você não foi apresentado a Jesus dessa forma, se você quer reconhecer a tua necessidade de perdão, se você quer reconhecer e renunciar aos seus pecados, se você se arrepende daquilo que você tem feito, que não agrada a Deus, se você quer uma vida nova, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele dirija a tua forma de agir, tua forma de pensar, as tuas motivações, os teus projetos. Ore nesse momento com suas palavras, fale com Deus, peça perdão, reconheça o seu pecado, reconheça que você precisa desse sacrifício que o Senhor fez na cruz pelo seu pecado, porque por você mesmo você não tem méritos para se apresentar diante de Deus, uma pessoa santa, perfeita, pura, que só apenas o Senhor Jesus é. Basta você abrir o seu coração para Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, e Ele vai te mostrar os próximos passos para você continuar essa caminhada, para você ser um discípulo, seguidor do Senhor Jesus. E se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode deixar um comentário, você pode também mandar um e-mail para nós, que vai estar na descrição desse vídeo, e também pode falar conosco no culto, que acontece às quintas-feiras, às 8 horas da noite, pelo Google Meet. Eu peço que você ore comigo, então, para a gente encerrar esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos preciosos, porque o Teu Espírito, eu tenho certeza, esteve aqui entre nós e falou conosco, traduziu aquilo que o Senhor queria dizer para cada um, aquilo que o Senhor queria ensinar, e nos mostrou e vai continuar nos mostrando como aplicar tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida. Teu Espírito nos capacita, nos guia a toda a verdade, abre nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender essas verdades tão maravilhosas, grandiosas, magníficas, daquilo que o Senhor é e do que o Senhor fez por nós, que vai muito além daquilo que nós podemos compreender. E eu quero te louvar também, Pai, porque assim como o Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, o Senhor promete na sua palavra
que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e viveremos com ele eternamente, eternamente na presença dele, um lugar sem pecado, sem tristeza, sem dor, um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, onde nós não merecemos estar, mas nós estaremos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor por nós, pelo imenso sacrifício do Senhor Jesus por nós. E nós te louvamos, Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela vida de cada um que ouviu essa mensagem e que cada pessoa que está aqui, ouvindo a tua palavra, te buscando aprender mais de ti, que cada um seja tocado por ti, seja transformado por ti, que cada uma dessas pessoas, Pai, que nenhuma delas saia da mesma forma que ela veio aqui hoje, que elas sejam transformadas de forma profunda, de forma permanente, de forma duradoura, de forma inegável, incontestável, por causa da tua revelação a elas, Pai, por causa da manifestação da tua presença, do teu poder, do teu toque, por tudo aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Eu te agradeço, desde já te peço a tua bênção para cada lar, para cada família aqui representada. Te peço que o Senhor fique com cada um, que dê uma noite de sono tranquila, um dia abençoado na tua presença, e que nós possamos, Pai, cada dia te conhecer mais e assim te amar mais, ter mais comunhão, mais intimidade contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos, sabendo que o Senhor faz muito mais, sempre muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.